Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as funções orgânicas oxigenadas. Então, nós vamos voltar a falar da nomenclatura, agora colocando outros elementos. As funções oxigenadas são várias. Na aula de hoje, nós vamos enfatizar o álcool, o aldeído, a acetona e o ácido carboxílico. Quando nós falamos de funções orgânicas, nós também podemos chamá-las de famílias orgânicas. E elas se dividem em duas. Nós temos as funções que são oxigenadas e as nitrogenadas, além dos hidrocarbonetos, é claro. As funções oxigenadas são aquelas que apresentam o elemento oxigênio em sua composição, independente da quantidade de oxigênios. Então, tem funções que apresentam apenas um oxigênio, tem funções que apresentam 2 oxigênios. As funções nitrogenadas são aquelas que terão o elemento nitrogênio em sua composição, que nós veremos mais adiante. Antes da gente começar a falar da nomenclatura desses compostos oxigenados, vamos lembrar quais são os critérios para a nomenclatura. Então, as regras continuam sendo as mesmas que nós já vimos com os hidrocarbonetos. Então, toda a cadeia carbônica precisa ser numerada. Por quê? Nós precisamos localizar onde está a função orgânica, onde está a insaturação, onde está a ramificação. Então, as cadeias que apresentam mais que 3, 4 átomos de carbono precisam levar numeração para identificar onde estão posicionadas as estruturas. A numeração pode ser feita em qualquer sentido, lembre-se. Então, se a cadeia for aberta, pode ser feita da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se a cadeia for fechada, pode ser feito no sentido horário ou no sentido anti-horário. Lembrando que o mais importante é considerar o menor número possível. E como que vai ser a prioridade? Até os hidrocarbonetos, nós pensávamos primeiro na ligação dupla ou tripla entre os carbonos e depois na ramificação. Agora, como vai aparecer função orgânica, a função orgânica é a mais importante. Então, o grupo funcional vai ter que receber o menor número possível. Depois, a prioridade é da insaturação e, por último, da ramificação. Então, a função é a mais importante e tem que receber o menor número. A primeira função orgânica que nós temos é o álcool. Os álcoois são a maioria solventes. Então, as funções orgânicas que nós vamos falar aqui, a maioria funciona como solvente e é utilizado na indústria. É um grupo que apresenta em comum o grupo funcional hidroxila, que é o OH. Então, o OH vem preso em algum dos carbonos da cadeia principal. Sua fórmula condensada vai ser COIH. A nomenclatura, todo álcool vai receber o sufixo -ol. Um dos exemplos mais comuns é o etanol, que antigamente era conhecido apenas como álcool. O etanol é aquele solvente que a gente utiliza para fazer limpeza, para utilizar em bebidas alcoólicas ou como combustível. O fenol também é um álcool, então nós consideramos ele na família dos álcoois, mas ele é um álcool específico. Por quê? Ele é um álcool aromático. Então, o grupo hidroxila, que é o grupo funcional, estará ligado a uma cadeia aromática, ou seja, ao benzeno. Então, nós teremos um composto cíclico com 6 carbonos e com duplas ligações alternadas, 3 duplas ligações, que nós podemos representar pelo círculo apenas ou colocar as 3 duplas ligações. O nome desse composto será hidroxi, por causa da hidroxila, benzeno, que é o nome do anel aromático. Então, ele é um álcool especial. Na sequência, nós temos o aldeído. O aldeído também é muito utilizado como solvente. Eles possuem na sua estrutura o grupo funcional chamado de aldoxila, que é um grupo que nós falamos que é de extremidade. Ou seja, nós vamos encontrar o grupo aldoxila sempre nas pontas da cadeia carbônica, seja no primeiro carbono da esquerda para a direita ou no último. E esse vai ser o grupo C dupla ligação com O e H no mesmo carbono. Esse R que nós temos aqui significa radical. Então, é uma quantidade de cadeia carbônica, são carbonos. A forma condensada do aldeído é muito parecida com o álcool. Então, tome cuidado para não confundir. Enquanto o álcool vai ser COH,
o aldeído será CHO. A nomenclatura é feita pelo sufixo -al, de aldeído. Um exemplo de aldeído comum é o metanal, que é o nome oficial, também conhecido pelo nome usual de formaldeído. O popular, formol, utilizado para fazer a conservação de cadáveres e peças anatômicas. Na sequência, nós temos uma função muito parecida com o aldeído, porque ela também vai ter dupla ligação com O, que é a cetona. A cetona tem o grupo chamado de carbonila, que é o C dupla ligação com O. Mas qual é a diferença? A cetona não vem na extremidade da cadeia. Ela sempre virá pelo menos entre 2 átomos de carbono. Então ela tem que ter 2 radicais. Esse grupo carbonila vai ser representado por COC. Um dos carbonos que está junto a esse oxigênio não terá hidrogênios, porque ele fará a ligação dupla com esse oxigênio. Toda cetona termina com o sufixo -ona. Um exemplo mais comum é a propanona, que é o nome oficial de um produto que nós utilizamos como solvente para retirar esmaltes. Nome usual, que é o nome comercial desse produto, acetona. Cuidado para não confundir. A família orgânica chama-se cetona e o produto chama-se acetona. Por fim, nós temos a nossa última função dessa aula, que são os ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico apresenta o grupo carboxila, que também é uma função de extremidade, assim como o aldeído. Ou seja, esse grupo funcional carboxila virá sempre nas extremidades. Por que ele chama carboxila? Porque ele é a fusão do grupo carbonila, que é o C-O, com o grupo hidroxila, que é do álcool. Então, nós teremos num mesmo carbono, dupla ligação com O e OH, sempre na extremidade. A forma condensada vai ser COOH. Um exemplo desse grupo é o ácido etanóico, nome oficial. Nome usual dele, ácido acético. Popular, vinagre. Então, o vinagre é uma solução aquosa de ácido etanóico. Agora, vamos fazer os nossos exemplos? Vamos verificar aqui a nossa primeira cadeia. Primeiro passo é identificar a cadeia principal, aquela que tem o maior número de carbonos em sequência. Então, nesse caso, a nossa cadeia principal é o zigue-zague. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Portanto, o prefixo será pente. Entre os carbonos da cadeia principal, só temos ligação simples. Então, o infixo é -an. E olha só, apareceu um oxigênio, uma função oxigenada. Esse grupo é o hidroxila, portanto, é um álcool. Então, a terminação é -ol, pentanol. Observem que, além dos carbonos da cadeia principal, nós temos esse carbono aqui embaixo, que está fora da estrutura principal. Então, ele é uma ramificação, constituída por um carbono apenas. Então, prefixo para um carbono met, por ser ramificação, termina em -il. Então, chama-se metilpentanol. Só que nós temos que lembrar que precisamos localizar onde está o grupo hidroxila, que poderia estar em qualquer carbono, desde o 1, e onde está a ramificação. Se nós contarmos da esquerda para a direita, nós teremos 1, 2, 3, 4. A hidroxila vai estar no carbono número 4. Se nós contarmos da direita para a esquerda, nós teremos 1, 2. A hidroxila vai estar no carbono 2. Então, essa é a preferência, porque é o menor número possível. A hidroxila estando no carbono 2, a ramificação ficará no carbono número 3. Então, nós teremos 3-metil, 2-pentanol. O 3 se refere à ramificação metil e o 2 se refere à hidroxila, que é a função orgânica. Outra forma de se fazer a nomenclatura é colocar o número 2 antes da função. Então, 3-metilpentan, 2-ol. Então, observem que antes do sufixo do álcool, que é o ol, nós colocamos o número 2. Ou então, nós podemos fazer 3-metilpentanol, 2. O 2 encontra-se próximo ao ol, que indica a função.
As 3 formas de nomenclatura são utilizadas e estão corretas de acordo com a IUPAC. Próximo exemplo. Nós temos agora uma cadeia fechada, um composto cíclico. E temos 4 carbonos. Então, o prefixo but, entre eles só tem ligação simples, então é -an. E olha só a presença da hidroxila aqui de novo. Então, trata-se de um álcool também. Então, termina em -ol. Além da hidroxila, nós temos a ramificação, esse carbono fora da estrutura principal. Esse carbono que está sozinho é uma ramificação metil. Como trata-se de um composto fechado, vai entrar a palavra ciclo. Então, será metilciclobutanol. Toda vez que a cadeia for fechada, a função orgânica sempre estará no carbono número 1. Então, ela não precisa ser numerada. A numeração vai ser apenas para a ramificação. Se nós contarmos no sentido horário, a ramificação está no carbono 3. Se nós contarmos no sentido anti-horário, a ramificação também está no carbono 3. Portanto, dá empate. Então, nós teremos 3-metil, o 3 se refere à ramificação metil, ciclo por ser fechado, butanol. E sabemos que esse ol é do álcool que está obrigatoriamente no carbono número 1, sempre quando for cadeia cíclica. Mais um exemplo. Agora nós temos uma cadeia fechada novamente, mas observem que essa cadeia fechada tem 6 carbonos e 3 duplas ligações alternadas. Portanto, é um anel aromático. E nós temos o OH. Então, nós sabemos que é um fenol. Temos o nome dele, hidroxibenzeno. Obrigatoriamente, o OH ocupa a posição do carbono número 1. Então, nós vamos contar no sentido horário. Nós teremos a ramificação que aparece aqui no carbono número 3. Se nós contarmos no sentido anti-horário, essa ramificação vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, é preferível o número 3. Essa ramificação composta por 2 carbonos chama-se etil. Novamente, por ser um composto fechado, o OH não recebe número. Então, ficará apenas o número da ramificação. 3-etil. Percebam que eu retirei o H para escrever tudo junto. Hidroxibenzeno. Se vocês quiserem manter o H, é obrigatório colocar hífen para separar a ramificação do nome hidroxibenzeno. Podemos, nesse caso, utilizar também a nomenclatura orto, meta e para, porque nós temos 2 partículas ligadas ao anel aromático. As posições aqui, 1 e 3. Então, esse é o composto meta. Então, nós podemos colocar direto meta-etil hidroxibenzeno ou apenas M-etil hidroxibenzeno. Mais um exemplo. Nós temos aqui uma cadeia que temos uma função de extremidade. Então, nós temos dupla O e H. Olha o nosso grupo aldoxila. Então, trata-se de um aldeído. Nossa cadeia principal possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o prefixo é but. An, porque só temos ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. E al, por ser aldeído. Percebam que nós temos uma ramificação com um carbono apenas. Então, ela chama-se metil. Como é uma função de extremidade, obrigatoriamente, o aldeído está no carbono número 1. Então, nós vamos contar da direita para a esquerda. Não tem o que pensar aqui. E a nossa ramificação está no carbono número 2. Então, seu nome será 2-metil, que é a posição da ramificação, butanal. O aldeído encontra-se no carbono número 1, obrigatoriamente. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, essa molécula está no modelo cinético molecular. Então, nós temos os hidrogênios na coloração branca, os carbonos na coloração cinza, e esse vermelho é oxigênio. Então, a nossa cadeia principal terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo X. Notem que aparece uma dupla ligação entre 2 carbonos, então é uma cadeia insaturada. Portanto, o infixo será em. E esse C dupla ligação com O está entre 2 carbonos. Então, trata-se de uma cetona, é um grupo carbonila. Então, vai terminar em ona.
Então, o nosso composto chama-se hexenona. Porém, temos que localizar onde está o grupo funcional e onde está a dupla ligação. Vamos contar da esquerda para a direita. Carbono 1, 2. Esse número, obviamente, é o menor. Então, nós vamos contar nesse sentido. No carbono 2, nós temos a presença da grupo funcional. 3, 4. Entre o carbono 4 e o 5, nós temos a dupla ligação. Quando acontecer esse caso, que nós vamos ter dois números para identificar, nós faremos o seguinte. O primeiro número que vem é o da ligação. Então, 4-hexen. Então, ele está se referindo à dupla ligação em. E aí, no final, perto do sufixo, vem o número da função. 4-hexenona, 2. 2 é onde está o ona, que é a acetona. Ou então, nós podemos quebrar a palavra. 4-hexen, o 2 vem antes do ona. E também poderíamos colocar x, 4 em 2 ona. Manter o prefixo e colocar antes do em o número 4 e antes da função ona o número 2. Todas as formas estarão corretas. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos uma nova função. Também, olha só, de extremidade. E a diferença é que nós temos um oxigênio a mais, temos 2 oxigênios. Então, trata-se de um grupo carboxila. Então, é um ácido carboxílico. A nossa cadeia, aqui onde tem o dupla O, nós temos um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cadeia principal possui 6 carbonos. Então, X. An, porque só tem ligação simples. Ioico, porque é um ácido carboxílico. Então, o nome do nosso composto será ácido hexanoico. Não se coloca número, porque ácido carboxílico é sempre função de extremidade. Ele poderia ter vindo aqui no final, ou poderia ter vindo também nesse primeiro carbono. E para finalizar, nós temos uma função orgânica que tem 2 grupos funcionais. Observem que nós temos dupla O e OH e também dupla O e OH. Então, nós chamamos de ácido dicarboxílico. Nós temos 2 grupos carboxila. Então, nós teremos na cadeia principal 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo but. Apareceu dupla ligação entre os carbonos. Então, infixo em. E vai terminar em oico. Então, seria ácido butenoico. Porém, nós temos 2 grupos de ácido carboxílico. Então, antes do nome do ácido, do sufixo, nós teremos que colocar a palavra di, porque o di significa que são 2. E aí, para fazer a junção entre a cadeia principal e o sufixo, vai entrar a vogal O. Então, será ácido butenodioico. Notem que aqui nós não colocamos número para dupla ligação. Por quê? A dupla ligação só pode vir aqui no meio. Se eu deslocasse ela para o carbono 1, por exemplo, nosso carbono ficaria com 5 ligações. Então, não pode, isso não é correto. Então, para ter dupla ligação, só pode vir aqui no meio. Então, nós não colocamos a numeração. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só fazer exercícios e praticar. Obrigada e até a próxima aula, que falaremos de funções oxigenadas, éster e éter. Obrigada.